Galerinha entrando aí para nossa live. Alguém sabe o que é Catarina Sauer aí? Ó, Fred Brown aí falando que tem um amigo meu aqui em Olinda tomando NE aprovada. Show de bola. Show de bola. Vamos entrando aí, galerinha. Quem é que sabe o que é Catarina Sauer? Se quiser deixar aí já sua pergunta aí sobre Catarina Sauer, a gente vai fixar as perguntas aí e vai respondendo mais ao longo da live aí. Beleza? Clebson entrou aí, show Clebson. Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Então vamos falar sobre Catarina Sauer, né? Quem que sabe o que é Catarina Sauer aí? Catarina Sauer, galera, é um estilo que nasceu lá em Santa Catarina, estado de onde eu nasci, né? Eu e meu sócio somos de lá. E nasceu lá por volta de 2015, 2016, quando os cervejeiros ali daquela região começam a criar uma variação da Berliner Weiss, certo? A Berliner Weiss é um estilo de cerveja ácida, então Catarina Sauer também é uma cerveja ácida. A Sauer quer dizer ácido, né? E a Catarina Sauer nasce lá por volta de 2015, 2016 na Associação de Micro Cervejaria Artesanal lá de Santa Catarina, né? Que é a CASC. E os cervejeiros daquela região ali começaram a criar essa receita de variação da Berliner Weiss com fruta, com adição de fruta. E no concurso de 2017, eles solicitaram lá para o concurso de Blumenau, concurso nacional das cervejas aí que acontece lá em Santa Catarina, em Blumenau. Eles solicitaram que fosse criado uma categoria para poder classificar as cervejas ali naquele concurso, porque nenhuma categoria conseguia enquadrar perfeitamente a Catarina Sauer. Ou ela era caracterizada como fruit beer, mas também não enquadra exatamente como fruit beer, porque as fruit beers não englobam as cervejas ácidas. E Berliner Weiss mesmo na raiz também não aceita a adição de fruta, então a Catarina Sauer ali não tinha um enquadramento adequado. Então eles eram obrigados a enquadrar nos concursos como Wild Specialty Beer. É uma categoria muito ampla, né, essa categoria do BJCP. E aí eles decidiram então criar no concurso uma categoria para poder julgar as Catarina Sauer, que é uma cerveja que tinha sendo produzida lá em Santa Catarina. E aí, o que acontece? Nesse mesmo concurso, um dos juízes era Gordon Strong, que é um cara que muito influente dentro do BJCP, ele é juiz do BJCP, e ele lá participando do concurso se interessou muito pelo estilo, pediu mais informações do estilo, e acabou que levou esse estilo para a diretoria, para a comissão do BJCP, e eles acharam muito bacana essa história e acabou que em 2018 ele foi incluído no BJCP, esse estilo. Então é um estilo recente, um estilo muito novo e que foi incluído no BJCP, que é o guia mais utilizado aí para a produção de cerveja. O que é uma Catarina Sauer, então? Catarina Sauer é uma cerveja que tem uma acidez lática muito evidente. O que é a acidez lática? É uma acidez provocada pelo resultado de uma fermentação lática, né? Então, a acidez lática é muito evidente nesse estilo, sendo de média baixa a alta, mais ou menos. Pode apresentar um sabor de trigo ali em baixos níveis, porque é adicionado trigo também nessa cerveja. E a característica principal desse estilo, para se diferenciar das Berliner Weiss, que é uma cerveja tipicamente alemã, lá da região de Berlim, por isso que Berliner Weiss, a Catarina Sauer, para diferenciar bem da Berliner Weiss, usa a adição de frutas, e frutas frescas. Essa é uma característica muito, muito evidente das Catarina Sauer. O que difere um pouquinho também mais da Berliner Weiss é a questão do teor alcoólico. A Catarina Sauer, ela tem um teor alcoólico ficando ali por volta de 4 a 5,5 mais ou menos. Enquanto que a Berliner Weiss chega no máximo a 3,8 de teor alcoólico, né? Então
realmente não se enquadrava o estilo que estava sendo produzido ali na região de Santa Catarina, já catalogado no BJCP, tanto no BJCP quanto no Brew Association, né? Não tinha nenhum estilo que enquadrava a Catarina Sour. Então, com aquela historinha do Gordon Strong ali, eles decidiram catalogar a Catarina Sour. E é uma coisa que está tomando muito assim a cara do Brasil, né? Porque cerveja com fruta é o que está caracterizando a escola brasileira de cerveja. Se alguém viu o nosso vídeo lá sobre escola cervejeira, no finalzinho a gente fala um pouquinho sobre o nascimento da escola brasileira, né? E o nascimento da escola brasileira é bem evidente essa questão da utilização de frutas frescas, frutas tropicais, frutas brasileiras na composição das cervejas. E a cerveja ácida, uma sour, casa muito, muito bem com essa questão da adição de frutas, né? Tem um casamento muito perfeito essa adição de fruta com as cervejas ácidas. Tanto é que isso tem tomado uma grande popularidade no Brasil. Isso começou lá em Santa Catarina, mas o Brasil inteiro já vem fazendo. A gente aqui da Artesone vai lançar uma Catarina Sour muito em breve, então fiquem atentos aí. Quem conhece a nossa cervejaria sabe que a gente gosta de trazer muito a raiz do estilo, então a gente vai trazer uma Catarina Sour bem evidente, característica daquela Catarina Sour que vem sendo produzida lá na região de Santa Catarina. Uma outra característica da Catarina Sour é que ela tem um IBU muito baixo, ou seja, ela não tem amargor. Ela tem de 2 a 8 de IBU. O que é o IBU? O IBU é aquela unidade que mede o amargor na cerveja. Então, a Catarina Sour, ela não tem amargor. Por quê? Porque o amargor em si ele não combina bem com o caráter ácido. Ou a cerveja é ácida ou a cerveja é amarga. Os dois, o paladar ácido e o paladar amargo, eles meio que se competem ali na degustação e tu acaba não sentindo muito bem qual é o sabor que predomina, qual é o sabor que é mais característico daquela cerveja. Então, amargor e acidez é uma coisa que não combina. Isso a galera tem que ficar bem atenta aí quando for tomar a Catarina Sour, né? Outra característica dela é que a Catarina Sour é uma cerveja extremamente carbonatada, ela tem carbonatação alta, para dar a sensação de efervescência, para dar uma sensação de frisante assim na boca, né? Isso combina muito com a acidez dela, deixa ela ainda mais interessante quando vai se tomar essa cerveja Catarina Sour. Outra característica é que ela quase não tem corpo, né? O corpo dela, o doçor residual dessa cerveja, ele é bem reduzido. O estilo hoje especifica de 1002 a 1008, é uma coisa bem baixa mesmo. E a coloração dela vai variar basicamente em função da fruta que é adicionada, né? Então, se eu estou adicionando uma fruta vermelha, morango, amora, frutas vermelhas, a Catarina Sour vai trazer essa coloração mais avermelhada. Se eu estou adicionando uva, por exemplo, se eu estou adicionando goiaba, por exemplo, tem muita Catarina Sour com goiaba, então a cor dela vai puxar muito para essa fruta que tá sendo utilizada nessa cerveja. Então essa basicamente é uma noção de como é a característica da Catarina Sour. Mas beleza, como que a gente produz uma Catarina Sour? Como é que é feita a Catarina Sour? Porque como a gente falou, Catarina Sour tem a fermentação lática, né? Uma fermentação lática. A fermentação de uma cerveja tradicional é uma fermentação alcoólica. O resultado da fermentação é CO2 e álcool, né? Quando a gente usa o fermento Saccharomyces cerevisiae, que é o fermento tradicional da produção de cerveja, o resultado é produção de álcool e CO2. Mas quando eu tenho Catarina Sour, eu tenho a fermentação alcoólica, mas eu também tenho uma fermentação lática. Para acontecer a fermentação lática, é utilizado um outro micro-organismo,
Que micro-organismo é esse? É o Lactobacillus. Existem algumas cepas de Lactobacillus, a gente pode falar Lactobacillus brevis, o que a gente tem utilizado aí nos nossos testes aí é o Lactobacillus brevis. E quais são os métodos então para a gente conseguir essa acidez, essa fermentação lática, né? Uma das técnicas é utilizar a fermentação mista, ou inocular tanto o Lactobacillus quanto o Saccharomyces cerevisiae, os dois juntos na fermentação pós todo o processo tradicional de produção de cerveja. Essa é uma técnica. Outra técnica é a própria acidificação do mosto, né? Que pode ser tanto com o sour mash, que é uma técnica onde eu uso normalmente o próprio Lactobacillus que está na casca do malte. Então eu faço o mosto, deixo o mosto quietinho ali, coloco uma nova carga pequena de malte ali, e aquele Lactobacillus que é mais selvagem ali, que está na casca do malte, ele vai acidificar aquele mosto. O Braulio está fazendo uma pergunta aí, qual é a temperatura para tomar uma sour ideal? Boa pergunta, Braulio. A temperatura ideal para tomar uma sour, eu diria ali de 2 a 6 graus no máximo. Nem muito gelada e também não uma temperatura mais quente, acima de 8 ali, 6, 8 graus. Senão a acidez fica muito evidente no paladar e tu acaba não apreciando tanto. Então, uma temperatura ideal para tomar uma Catarina Sour seria em torno de 2 a 6 graus, mais ou menos. Então, como a gente está falando ali, as técnicas para acidificação, uma delas é acidificar o próprio mosto durante o mash ali. Eu pegar um pouquinho de grão que não foi cozido ali ainda no processo, ou seja, estou com os lactobacilos bem vivos ali, e coloco direto no mosto, que tem ali todos os açúcares, e aí esse lactobacillus está na casca do malte, vai então fermentar laticamente aquele mosto que está ali. Então essa é uma técnica. Essa técnica, qual é a desvantagem dela? A gente acaba não tendo um controle da quantidade de lactobacillus, certo? A gente também acaba não tendo um controle de qual tipo de lactobacilo que eu estou, qual a cepa de lactobacillus que eu estou inserindo no mosto, porque é o que está inserido na casca, isso vem do meio ambiente, e então eu não tenho esse controle. Então acaba que eu não consigo controlar tanto o processo de acidificação, certo? Então essa é uma desvantagem. A vantagem, e daqui a pouco é uma necessidade também, que para produzir cerveja como a Berliner Weiss, eu não posso adicionar nenhum outro ingrediente, porque fazer cerveja lá na Alemanha é necessário seguir a lei de pureza alemã. Então eu não posso fazer adição de ácido, eu não posso fazer adição de qualquer outro micro-organismo que não seja a Saccharomyces cerevisiae. Então essa técnica acabou sendo desenvolvida pelos alemães, adicionando o próprio malte que tem na casca, né, o lactobacillus natural do malte, e isso vai provocar então a fermentação lática daquela cerveja. Uma outra técnica que daí se popularizou muito nas Catarina Sours é o tal do Kettle Sour, né? O Kettle Sour é uma técnica que a gente já tem mais controle para fazer a fermentação lática, porque como é que ela funciona? Eu basicamente faço todo o processo de produção de cerveja normal, eu vou até a fervura, fervo ali por 5, 10 minutos o mosto, resfrio esse mosto até uma temperatura mais ou menos de 40 graus, que é a temperatura ideal para o desenvolvimento do lactobacillus, né, e ele poder fazer a fermentação lática. E aí nesse momento então, onde eu tenho o mosto já fervido, ou seja, não tem mais nenhum outro micro-organismo ali que possa interferir, e aí eu faço a adição então de uma cepa de lactobacillus controlada, né, conhecida, numa dosagem específica, e aí então eu vou ter um controle muito preciso
da fermentação lática. Eu vou ter resultados, sabores que eu estou desejando, eu vou controlando a quantidade de acidificação que vai acontecer no mosto, e para isso é muito importante ter um bichinho desse aqui na hora que estiver produzindo Catarina Sour. Galera de casa aí, quem produz em casa e quer se arriscar nas Catarina Sour, recomendo muito a utilização de um pH-metro, certo? O pH-metro é muito importante para quem vai fazer uma Catarina Sour, porque é com ele que tu vai controlar a acidez do mosto. E essa acidez ela é muito importante para poder controlar o processo e tu alcançar o resultado que tu quer no final. Então, quem está querendo produzir cerveja aí, quem já produz cerveja em casa e decide fazer uma Catarina Sour, recomendo muito a utilização de um pH-metro. E uma coisa, galera, que é muito importante a gente falar, o pH-metro é um equipamento muito sensível mesmo. Então, sempre ter, quando comprar um pH-metro, as soluções tampão para fazer a calibração. O que é uma solução tampão? Solução tampão são aquelas soluções onde tem um pH definido. Por exemplo, aqui eu tenho aqui uma solução de tampão de pH 7. Então eu vou calibrar o equipamento para esse pH, porque o pH-metro ele tem um eletrodo e ele tem um bulbo ali onde ele mede então, a diferença de potencial pela quantidade de H+ dissolvido nesse mosto, entendeu? Então, no mosto ou de qualquer fluido, né? E aí, essa diferença de potencial, ela varia com o tempo, conforme a vida útil desse bulbo e do eletrodo, porque eles vão desgastando com o tempo. Então, essa diferença de potencial, ela muda com o tempo. Então, eu tenho que estar sempre calibrando ele, sempre para ter a curva ideal e eu conseguir ter o resultado ideal na medição de pH. Então, se eu tenho um pH-metro aí que está muito tempo guardado, sem calibração, pode ter certeza que essa medição de pH, se tu medir ele sem calibrar, não vai ser verídica. Então, é muito importante manter a calibração do equipamento. Ele é muito sensível mesmo. Recomenda-se até, os mais científicos, os mais técnicos, tu recomenda até calibrar a cada vez que vai ser utilizado. Mas não é tanto assim. Na prática a gente vê que não precisa de tanto assim. E a calibração ela é feita com pH 7, que é o pH neutro, um pH mais ácido, que é o pH 4. Esse aqui é o pH mais básico, que é um pH 10. E aqui tem o pH mais ácido, que é pH 4. Então 3 pontos, né? 3 pontos, tu vai conseguir uma calibração muito bacana no pH. E o pH é muito importante na hora de fazer uma Catarina Sour. Eu estou com um copinho aqui, daqui a pouco eu vou abrir o nosso desenvolvimento aí, então quem está assistindo a live vai ficar na invejinha aí. Ó, o Braulio está dizendo que lá em Santa Catarina é muito bem vista a Sour, e no Rio Grande do Sul também. Ô Braulio, tu tá em Santa Catarina ainda, né? Como é que tá aí? Tá frio aí? Tomou Catarina Sour aí já? Conta aí pra nós aí depois. O Braulio é nosso amigo aí. Ele é aqui de João Pessoa, mas é casado com uma catarinense e tá lá em Santa Catarina agora, com essa pandemia, foi ficar com a família lá da esposa, né, Braulio? Depois, quando tu voltar, passa aí que tu vai provar a nossa Catarina Sour, beleza? Eu acho que já vai estar pronta. Então, nós estávamos falando ali dos processos de acidificação. Então, o Keto Sour é uma técnica que é muito precisa, né? É uma técnica que é muito fácil de fazer. O cervejeiro caseiro pode fazer tranquilamente esse Keto Sour. É uma técnica que consiste basicamente em ter a cepa de lactobacilos, tu compra ela, ou tu pode até ser mais, como se diz, roots até, e utilizar um Yakult da vida, um leite fermentado ali, que ali tem lactobacilos vivos e com certeza vai produzir a fermentação lática, e uma fermentação lática até bastante saudável, bastante limpa ali, que vai propiciar uma Catarina Sour muito bacana ali. Band of Brewers está perguntando ali quanto tempo demora para ficar pronta. Uma boa pergunta essa.
Cara, dependendo da técnica, por exemplo, se tu vai usar uma fermentação mista ali, tu vai utilizar tanto o Saccharomyces cerevisiae quanto o Lactobacillus. Tu fez todo o processo, e aí tu joga os dois micro-organismos dentro do mosto e eles vão então ali competir entre eles e vão brigar para poder fermentar esse mosto. E como tu sabe, a Saccharomyces cerevisiae tem uma temperatura ótima ali de trabalhar no máximo até uns 30 graus por ali. E o Lactobacillus tem uma temperatura ótima de trabalho de 40 graus. Então, se eu ponho 40 graus, eu mato a cerevisia, então não fermento a fermentação alcoólica. Isso a gente está falando da técnica de fermentação mista. E se eu ponho a temperatura mais baixa, eu reduzo muito a atividade do Lactobacillus. E aí o que acontece? Demora muito tempo. Então, dependendo da técnica, vai ter cervejas aí que vão demorar semanas para poder ter uma fermentação láctica. Uma outra técnica que é bastante usada para fazer sour, para fazer cerveja ácida, é aquela fermentação espontânea, né? Essa ainda demora muito mais tempo. Fermentação espontânea, que é muito usada nas cervejas belgas, propicia um tempo muito longo mesmo, porque tu não inocula o fermento. Tu deixa o tanque aberto, o tanque fermentador, ou a barrica fermentadora, seja lá o que for, a jarra fermentadora, porque normalmente é feito em jarros de cerâmica essas cervejas. Então tu deixa ali aberto ao ar e o micro-organismo que tiver no ar, ele vai adentrar nessa cerveja e vai fazer essa fermentação lática ou até fermentação acética, dependendo do micro-organismo que tiver. Então isso demanda muito tempo. A acidificação do mosto pode demorar algumas horas aí, até umas 24 horas. Bem parecido com o Kettle Sour. O Kettle Sour também leva mais ou menos umas 24 horas aí para chegar na acidificação ideal. Então, além de todo o tempo natural de um processamento de cerveja, que a gente está falando aí de 15 a 21 dias, mais ou menos, isso varia um pouco de cada estilo, tu vai adicionar mais um dia no máximo aí, se tu usar essa técnica ou Sour Mash ou Kettle Sour. Se tu for usar outra técnica, acaba demorando um pouco mais de tempo para poder fazer essa fermentação lática aí. Então, respondendo a pergunta do Band of Brewers ali, mas uma Catarina Sour normalmente se utiliza a técnica de Kettle Sour. Algumas cervejarias utilizam o Sour Mash, por exemplo a Lom. A gente tem conhecimento que a Lom Beer aí em Santa Catarina, de Lauro Miller, faz a fermentação lática com Sour Mash, ou seja, o próprio Lactobacillus que tem na casca do malte é o que vai fermentar essa cerveja de forma ácida ali. É possível utilizar em casa também, mas o que é mais comum e mais prático e mais preciso, mais fácil de controlar, é realmente o Kettle Sour, né? Porque eu consigo controlar a quantidade de micro-organismo, consigo controlar que tipo de micro-organismo eu estou utilizando. Então tem bastante coisas aí que me fazem garantir um melhor controle. O Israel está perguntando ali, pode fazer fermentação alcoólica depois de atenuar, eu entrar com a ácida e mudar a temperatura? Cara, essa é uma boa pergunta. É interessante tu colocar antes da fermentação alcoólica. É interessante colocar a fermentação ácida antes da fermentação alcoólica. Por quê? Eu levar essa temperatura até 40 graus de uma cerveja já pronta. Eu muito provavelmente vou evaporar o álcool com uma certa taxa e posso estragar essa cerveja pronta, entendeu? Então, o ideal mesmo é fazer antes da fermentação alcoólica a fermentação ácida. Beleza? Então, essa é a sequência ideal. Porque eu levar a 40 graus a cerveja pronta e deixar por 24 horas, mais ou menos, eu vou denegrir muito a cerveja. Para você ter uma ideia, só o processo de pasteurização acaba já afetando bastante o sabor da cerveja, que é pouquíssimo tempo, eleva-se até, mas é uma temperatura mais alta, mas eleva-se até 80, mas é pouquíssimo tempo, questões de minutos ali,
para matar todo o micro-organismo. E aí essa pasteurização já denigre. E agora imagina manter a 24 horas uma temperatura alta para a cerveja. Isso vai afetar bastante o sabor daquela cerveja. Beleza? E aí, então, eu consegui acidificar esse mosto. É importante continuar o processo, né? Como eu interrompi a fervura, eu tenho que continuar desde a fervura, né? Porque daí eu vou matar esse lactobacillus e ele vai parar de atuar, na cerveja, e aí eu interrompo o processo de acidificação. Porque se eu deixar ele atuando até eu resfriar, até a fermentação alcoólica acontecer durante 4, 7 dias ali a 20 graus, eu posso ainda continuar acidificando aquele mosto e eu fugir do controle de pH que eu quero na cerveja, entendeu? Então é importante prosseguir desde a fervura para continuar o processo. E aí segue o processo normal, inocula a levedura, controle da fermentação normal. Aí, para fazer a Catarina Sour, a gente sabe que tem que ter a adição de fruta. E a fruta, ela tem que ser fresca. Porque a Catarina Sour é uma cerveja que o protagonista é a fruta. A acidez da cerveja vem para dar uma base, para dar um suporte para a cerveja. Para equilibrar a fruta com a acidez da cerveja. Então, quando que eu devo adicionar essa fruta? Qual é o momento adequado de fazer a adição dessa fruta? Essa adição de fruta, ela deve acontecer ali no finalzinho da fermentação alcoólica. Por quê? Eu vou detalhar bem claro essa parte aí, que ela é bem pertinente para quem está fazendo Catarina Sour aí em casa. É importante saber que tem uma particularidade bem importante. Por que eu ainda preciso ter levedura e fazer isso a temperatura de atuação da levedura Saccharomyces cerevisiae? Fazer a adição de fruta, porque normalmente a fruta ela tem um dulçor, tem uma quantidade de açúcar bem elevada. E esse açúcar, se eu deixar ele na cerveja, eu vou acabar mascarando um pouco essa acidez da cerveja, certo? Então ela vai ser menos perceptível. E outra coisa, esse açúcar, se ele for fermentado na garrafa, porque muitas vezes as cervejarias artesanais optam por não pasteurizar a cerveja. Então, se ela vir a fermentar na garrafa, eu vou aumentar muito a carbonatação, a pressão interna da garrafa, correndo o risco até de explosão da garrafa. Quem trabalha com prime em casa sabe do que eu estou falando. Isso é bastante até perigoso, se não dosar a quantidade de açúcar certa na hora de fazer o prime. E fazer adição de fruta e não fermentar essa fruta, não controlar a fermentação dessa fruta, é perigoso também. Então, é importante tu adicionar no final da fermentação essa fruta, para que eu ainda tenha fermento ativo na cerveja, bastante ativo, e consiga, então, reduzir esse ganho, né, de teor de açúcar que eu tenho quando faço a adição de fruta. Tem até uma curva bem interessante que é utilizada aí para quem está fazendo Catarina Sour. Por exemplo, eu tenho um mosto ali a 1040 e aí eu faço a fermentação alcoólica com Saccharomyces cerevisiae e ela vai chegar a atenuar ali até 1012, 1011 mais ou menos. Então é nesse momento que eu faço a adição da fruta. E aí, nesse momento, quando eu adiciono a fruta, eu volto a subir a OG da cerveja, subindo até um 1018, mais ou menos. E aí eu tenho que ter fermento ativo para consumir esse açúcar e vou continuar fermentando a cerveja e ela chegar na atenuação final da cerveja. Se eu chegar a adicionar, chegou até 1008, mais ou menos, a minha cerveja, e adiciono depois disso, né, depois na cerveja fria, na maturação, eu não vou fermentar esse açúcar. Então ela vai subir o dulçor da cerveja, vai subir lá para 1015, 1016, 1018 mais ou menos. E isso, se eu volto a aquecer essa garrafa, passar um tempo em temperatura ambiente, por exemplo, eu vou ativar a levedura, e essa levedura vai consumir esse açúcar que está ali residual, e esse açúcar vai aumentar bastante a pressão interna. Então é bastante importante estar ligado aí quem faz
essa cerveja em casa aí para não correr nenhum risco de daqui a pouco tá explodindo garrafa em casa ou no transporte aí. Então é bem interessante ficar atento a isso na hora de fazer uma Catarina Sour. Mas de que forma que eu devo adicionar essa fruta? Né? Que tipo de fruta eu devo adicionar? Como que essa fruta deve ser adicionada? Existem algumas técnicas que se utilizam para adicionar a fruta, né? Eu posso adicionar o próprio suco da fruta, é uma técnica que se utiliza bastante. Eu posso adicionar a fruta inteira e cortada dentro do fermentador. Eu posso adicionar a própria polpa da fruta somente. O extrato dessa fruta, a fruta desidratada também traz bastante sabor em alguns casos. Depende muito de qual fruta tu tá adicionando, se tu consegue ter ela fresca, se tu não consegue ter ela fresca. E aí tu vai elaborando qual a técnica que tu vai utilizar para poder fazer a adição da fruta. A mais recomendada de adição de fruta, para trazer o caráter fresco da fruta, é realmente usar a fruta em pedaços, cortar e colocar dentro do tanque fermentador, direto dentro da cerveja, em contato direto com a cerveja. É muito comum usar um saco de voal também para reter o bagaço e poder extrair esse bagaço. Nosso amigo Brand of Brews aí tem bastante desse voal para vender aí no Mercado Livre, né? Quem quiser é só chegar lá e procurar no Mercado Livre Brand of Brews, fazendo um jabazinho aí pro meu amigo. Então é bem tranquilo fazer adição de fruta na Catarina Sour. Basta cortar ela em pedaços ou adicionar ela inteira, que tu já vai alcançar resultados bastante expressivos ali. Mas qual quantidade, né? Qual quantidade utilizar? Normalmente se fala aí de 5 a 10% do volume do mosto em peso de fruta, né? Vamos pensar, se eu tenho 100 litros de mosto aí, eu vou adicionar na base aí de 5 a 10 quilos mais ou menos de fruta, né? Ou de polpa. Se for do suco, o suco é um pouco menos concentrado, não vou ter todas as propriedades da fruta no suco, né? Muita coisa fica no bagaço, então é interessante adicionar um pouquinho mais. Se tu está usando a fruta inteira, talvez um pouquinho menos, na faixa dos 5%, 5 a 7% ali. Então, se eu estou usando extrato, o extrato é bem concentrado, então talvez isso aí seja bem menos. Então essa é a quantidade bem exata para fazer a adição da fruta. E como eu falei ali no início da live, a gente vai estar lançando aqui na cervejaria uma Catarina Sour. E eu vou abrir ela agora aqui, para vocês ficarem morrendo de inveja aí na live, certo? Eu vou abrir ela aqui, para vocês verem como é que ela tá. Carbonatação. Essa aqui poderia estar uma carbonatação até um pouquinho maior. Esse aqui é o nosso primeiro teste da nossa Catarina Sour. Esse aroma aqui está muito, muito particular dela. É uma das frutas que a gente testou aqui. A gente testou 4 frutas, a gente não decidiu ainda qual fruta vai utilizar nessa cerveja. E ela está muito gostosa. A acidez dela tá bem tranquila de degustar, tá muito interessante mesmo. Tá bem legal essa cerveja. A percepção da acidez da cerveja pode ser alterada conforme a fruta que tu adiciona, né? Então se tu vai adicionar uma fruta mais ácida, tu vai contribuir para a acidez da cerveja. Se eu estou adicionando uma fruta mais adocicada, essa acidez da cerveja vai ficar menos evidente, vai acabar sendo mascarada um pouco pela própria fruta. Mas é importante que fique bem claro que para fazer uma Catarina Sour, a fruta ela deve ser predominante. A fruta deve vir no primeiro plano, tanto no aroma, essa aqui está bem característica no aroma, quanto no paladar. Ela deve vir muito
muito evidente tanto no aroma quanto no paladar. Alguém tem mais alguma dúvida pra gente sanar aqui sobre Catarina Sour? É um estilo que tá caindo no gosto muito aí do brasileiro. É um estilo que tem bastante personalidade brasileira, com a adição das frutas, e tem se destacado bastante aqui no Brasil e também no mercado exterior. Então, galerinha, essa aí foi a nossa live no Instagram, falando sobre Catarina Sour. Se você curtiu, se você gostou do nosso conteúdo aqui falando sobre Catarina Sour, deixe seu like aí, compartilha, comenta, se inscreve aí no nosso canal, está com o canal no YouTube também, segue a gente aí nas redes sociais, que isso vai ajudar bastante a gente difundir esse conteúdo sobre cerveja. Catarina Sour é um estilo que a galera tá curtindo bastante no Brasil inteiro. É uma cerveja diferente, é uma cerveja que traz uma acidez muito legal de ser tomada. É uma cerveja que traz uma acidez bastante interessante aí, equilibrando com as frutas tropicais brasileiras. Então é isso, galera. Forte abraço e aprecie seu lugar ao sol. Valeu!